Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eh, Bom, hoje tem uns avisos, né? Quero que assistam o vídeo todo, né? E aproveita para anotar os conceitos, o contexto, né? A característica. Pode pausar o vídeo também, viu? E por quê? Porque eu irei vistar futuramente, e segundo, porque vai ter matéria da avaliação, né, da próxima avaliação de vocês. Uma outra coisa é que nos comentários é para você anotar o seu nome, a sua série e a turma também, para validar a sua frequência. No livro de vocês, na página 140, tem esse conteúdo sobre o realismo no Brasil. Vale a pena conferir, né? Procurar, estudar, e se acaso tiver dúvida, pode entrar em contato comigo também. Combinado? Então, vamos lá? Então, o realismo no Brasil, né? Que ele retrata o Brasil... Não, desculpa. Que o realismo no Brasil, ele vai ter influência da Europa, né? Porque do Gustavo Courbet, do Gustavo Flaubert também, então ele vai, vai ter bastante influência, mas só que um escritor vai ser unânime, né? Ele vai destacar que é o Machado de Assis, né? E aí com seu talento, com a sua crítica, a sua ironia, ele vai destacar. Mas antes de iniciar a nossa aula mesmo, eu quero ler uma mensagem, uma frase para vocês, que é do Gustavo Colbert, que falamos muito nas nossas aulas, né? Que, que ele foi, assim, um precursor, né? Na parte da pintura, né? Que ele retratava a realidade com cores fortes das pessoas trabalhando, que é o autor, né? Daquele Quebradores de Pedra, né? Das mulheres peneirando trigo. Então, a frase é dele. Então, vamos lá? É essa aqui, ó. Eu não posso pintar um anjo, porque nunca vi nenhum. Mostre-me um anjo que eu pintá-lo-ei. Gustavo Colbert, 1819 a 1877. Então, ele sempre era pé no chão, né? Bem real. E procurava as coisas e procurava retratar isso também. Bom, né? Nós vamos falar do realismo, né? Que foi um movimento artístico e cultural que se desenvolveu na segunda metade do século XIX, né? Ele vai se contrapor ao romantismo, né? E tudo que o romantismo propunha, o realismo vai contrapor, né? Ele vai ser contra. Então, o romantismo, o subjetivismo e o realismo mais objetivo, né? E a literatura realista surge no Brasil, né, com a Memórias Póstumas de Brás Cuba, de Machado de Assis, em 1881. E também ele vai duas obras também, né, que é o do Mulato também, que é de Aloysio de Azevedo, que vai representar o naturalismo, né, o Machado de Assis, como todos sabem, né, eu já falei em aulas anteriores, que é um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. E além de inaugurar em nosso país um realismo psicológico sem precedentes, né, ele anunciou a modernidade literária por meio de obras e até hoje mantém novas e desafiadoras. Essas obras, né, instigam, provoca, estimula tanto o leitor
comum quanto à crítica literária, seja pela riqueza, os seus procedimentos expressivos, seja pela densidade de sua temática. As principais características do estilo machadiano, né, são a combinação irônica, como eu tinha dito antes para vocês, que é o riso, a melancolia, a criação de enredos não lineares, né, com a matéria narrada e atravessada por vários tipos de diálogos, como leitora, tradição literária nacional e internacional. E fortíssimo isso, né, a ironia, né, sarcástica dele, fina e corrosiva, né, o humor sóbrio e desencantado, e é isso, né, Machado de Assis não tem outro, né, é escritor inventivo, é desconcertante, e é de todos os gêneros literários, desde da poesia, do conto, do romance, do teatro, produziu crônicas, né, crônicas jornalísticas, ensaios teóricos, dialogou, né, criticamente com o romantismo e também com doutrinas positivistas e deterministas também. Então, Machado de Assis foi isso. Como disse também, que ele nasceu, né, morou também no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ele faleceu com 69 anos, filho de um pintor e de uma lavadeira. Então, ambos eram pobres, né? Ficou órfão muito cedo, era mulato, tímido, gago, epilético, e fez carreira como funcionário público e escritor. Autodidata, conquistou vasta cultura literária, embora escrevesse críticas teatrais literais. Então, casou com a Carolina, como eu tinha dito antes também. É uma vasta vida e obra do Machado de Assis, né, gente? A poesia, ele desenvolveu o estilo parnasiano, que é as Crisálidas, 1864, as Falenas, 1869, e ele vai destacar na fase realista, né, com a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é 1881. Tem o Quincas Bordas, que é 1891, Dom Casmurro, 1899, Esaú e Jacó, 1904, Memorial de Ares, 1908, né? Então, e ele vai surpreender, né, com a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que que é escrito por um narrador personagem, que o foco narrativo dele é na primeira pessoa, e que a sua vida é além do túmulo, né? Que é um romance, né, que apresenta vida e morte dele, né? Que ele vai narrar, vai contar, então é uma coisa surpreendente, né? Que vai do fim para o começo. Nada tinha acontecido isso. Então, é uma coisa inédita a sua obra. Então, a principal característica da Travessia de Brás Cubas pode sintetizar a história narrada ao longo do livro, né? Que ele vai falar dos principais acontecimentos da sua vida. Então, vamos lá. O Brasil, né, nessa época aí, durante o período de passagem do romantismo para o realismo, sofreu várias mudanças na história, que... Peraí. Então, olha, o Brasil, durante o período de passagem do romantismo para o realismo, sofreu várias mudanças na história, tanto na econômica, política e social. Possuía, né? Acho que eu pulei mais. Então, na economia, né?
econômica, política e social. Econômica, que estava tendo as crises, a miséria, né? Na política, a queda da monarquia, que eles queriam a república, o social, que vai retratar que era a miséria, o desemprego, né? É isso. Possuía um forte caráter ideológico, marcado por uma linguagem política de denúncia, né, das dificuldades sociais, como, por exemplo, a miséria, como eu tinha dito antes, né, a pobreza, a exploração, a corrupção, entre outros. Então, isso aqui, ó, no realismo, vai retratar muito isso, né? E com a linguagem sempre objetiva, clara, né? Os artistas e escritores realistas iam diretamente ao foco da questão. O realismo manifestou principalmente né, manifestou principalmente na pintura, onde as obras retratavam cenas do cotidiano das camadas mais pobres da sociedade. Como eu tinha dito antes para vocês também, que do Gustavo Colbert, né? Quebradores de pedra, as mulheres peneirando trigo, e outras também, né? Então, vai retratar o cotidiano da sociedade, que das camadas mais pobres. O sentimento, né, de tristeza expressa-se claramente através das cores fortes. O pintor, né, Gustavo Colbert, chocou o público pelo alto grau de realismo e pelos temas sociais. Então, ele destacou muito, né? Era francês ele. Então, vamos lá. Aqui, ó. Né, os quebradores de pedra, as outras coisas aqui. Essa vez eu não coloquei os outros também não, né? Mas vocês lembram muito bem disso, dos quadros deles. Aqui, a realidade. No realismo no Brasil, né, pode ser dividido entre as produções em prosa e poesia, nas quais se destacam os autores, né, o Aloysio de Azevedo, que vai ser representar a escola naturalista, né, naturalismo, o Raul Pompeia, e Machado de Assis, que destaca a escola do realismo, né, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui nós vamos ver uns que é do Cortiço, né, do Aloysio de Azevedo, um trechinho dele que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou ler para vocês, vocês podem ver que a linguagem é uma linguagem mais rebuscada, mas é daquela época, né, na segunda fase do século XIX, então a linguagem é mais culta, né, mais sofisticada também. Ele pôs-se logo a devorar sofregamente, olhando inquieto para os lados, como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca. Então principiou a verdadeira devastação, e cada objeto que ela varria para o pátio gritava sempre: "Upa, toma, diabo! Sai daí, seu safado! Toca lá o que quer ou que seja, que te arranca a pele do rabo." Apareceram os tabuleiros de carne fresca e outros de tripas, fatos de boi, cortiço. Então, vocês, a fala, né? Mas bem do real mesmo.
Eu quero citar para vocês, né? As características, principais características literárias do Machado de Assis, que é um enredo não linear, né, presença constante de descrições, a metalinguagem, que ele usa muito, o diálogo que ele faz com o leitor, né, com as tradições literárias, análise psicológica, psicanalística dos personagens, humor sutil, permanente e a ironia fina e corrosiva. Visão metafísica realista dos valores humanos e o pessimismo, que é muito forte do Machado de Assis, né? Ele coloca muito isso do pessimismo. Bom, passei um pouquinho hoje para vocês, né, do realismo no Brasil. Nós já tem aulas anteriores que nós comentamos também. Na próxima aula, eu irei fazer com vocês a devolutiva da avaliação, que nós fizemos a avaliação subjetiva, nós vamos fazer junto, e tirar as dúvidas também. Espero que eu possa ter contribuído com vocês. Se acaso tiver dúvida também, pode me procurar. E uma outra coisa, não esqueça de anotar as partes principais, tá? Procurar também estudar. No livro de vocês tem também sobre o realismo machadiano, aproveita a oportunidade também. E é isso. Até mais, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.